Política. Vamos lá, daqui a pouco o PC libera para mim as vinhetinhas, né? O pacotinho aqui, para a gente poder acompanhar eleições 2024. Carlos Paiva Júnior, nosso comentarista de política, estava sumido, né? Faz tempo que não aparece, mas agora começa. É a cada 2 anos. Falou de política, eu apareço. A cada 2 anos a gente conversa. Bom dia, Carlos. Tudo bem, cara? Bom dia, Marcelo Augusto. Um abraço a você, um abraço aos amigos ligados na Alternativa. Eu comecei o meu texto, que nós vamos postar daqui a pouco, hoje com a fala de 2 cronistas esportivos. Alberto Rodrigues, que hoje atua no YouTube, né? E ele começa as suas partidas falando bola em jogo, alegria do povo. E Silvio Luiz, que nos deixou esse ano com o Está famoso Valendo. Está Valendo. Está valendo. Agora está valendo. Começou hoje, agora é para valer. Pois é. A partir de agora está liberada, então, a propaganda, a campanha política, né? Pedir voto, divulgar número, inclusive... Já trago a primeira curiosidade. Nós já temos 2 representações judiciais contra pré-candidatos que pediram voto antes de estar valendo. Mas já nem começou o negócio e... Nem começou, nem começou e já acionaram já a Justiça Eleitoral? Isso. Na verdade, acionaram inclusive antes de começar, né? Como os fatos aconteceram durante o período de pré-campanha, já foi antes. Um determinado partido, nós não vamos divulgar ainda quem é o partido, quem são os candidatos, porque não houve sequer manifestação do juiz nesses pedidos. Então, por enquanto, é só a representação mesmo. Mas foram identificados aí, num caso, o vídeo de um pré-candidato que pediu, que se apresentou e chamou, vem comigo, segundo a alegação do partido, pediu voto, né, antes do dia 16, o que não podia. Em um segundo caso, em que foram distribuídos materiais de campanha. Imagino que materiais que estivessem prontos foram distribuídos num grupo de WhatsApp e, inclusive, pelo que eu entendi da denúncia, teve uma postagem de uma apoiadora no Instagram e isso vai caracterizar provavelmente a propaganda antes do prazo. Nesse momento, é possível que haja uma advertência, uma multa, se não ficar caracterizado, por exemplo, um abuso de poder econômico, um uso da máquina pública, deve encerrar aí nessa questão da multa, nada mais grave para o que diz respeito, por exemplo, à candidatura desses pré-candidatos. Mas, como a gente costuma falar, são regras, o processo ele tem regras, o jogo tem regras e essas regras precisam ser cumpridas. São candidatos à eleição proporcional ou majoritária? Os 2 casos são de candidatos à eleição proporcional. Inclusive um caso de uma reeleição proporcional. Então são vereadores, cargo de vereança. Só que nesse caso da reeleição, o candidato a prefeito apoiado também aparece no material de campanha divulgado. Então acaba citando ali também os candidatos a prefeito e vice. Que coisa, hein? Agora, nesses dias, deixa eu voltar aqui. O pessoal fica confuso, né? Mas nesses dias, os pré-candidatos, eles poderiam dar entrevista, eles poderiam conversar, não teria problema algum, desde que não pedissem voto explicitamente sob a condição de pré-candidato. E nesse período eleitoral existe muita confusão que o pessoal faz, fica na dúvida. Ele poderia falar, por exemplo, sobre ideias de governo, sobre o que a cidade precisa? Poderia. A lei não impede, não. Ele poderia. Inclusive, se você for pensar, você aqui na rádio, eu enquanto comentarista, inclusive fora do período eleitoral, a gente dá sugestão de o que a cidade precisa. Né? Então, assim, o período eleitoral não tira esse direito do pré-candidato. O que o pré-candidato tem de diferente dos demais cidadãos? Ele se apresenta como pré-candidato, ele informa que ele está inscrito num partido político, que ele deseja concorrer, então ele deixa isso claro, mas ele não pode pedir voto, porque ele não é candidato ainda, ele só vai ser candidato a partir de hoje, né? Desde que ele tenha tido o nome aprovado pelo partido e tenha apresentado até 23h59 de ontem o pedido de registro da sua candidatura. Então, a partir de hoje, a partir da meia-noite de hoje, ele é candidato, aí sim, ele pode pedir voto, ele pode falar qual que é o número dele, ele pode discutir as propostas e ele deve também respeitar as outras regras, porque continuam existindo regras no processo eleitoral. Pois é, e a partir de agora, então, pode fazer visita, pode conversar, pode fazer carreata, caminhada, pode pedir voto
explicitamente. Mas existem regras que precisam ser seguidas. Né? Não é de qualquer jeito, não. Falando na questão das redes sociais, que hoje é o grande fenômeno das últimas eleições, você acredita que a campanha vai se concentrar mais nas redes sociais aqui em Passos do que nas ruas? O que você acha? Eu acredito que a campanha vai se concentrar mais nas redes sociais. E aí, se nas últimas eleições a gente via assim, rede social é um diferencial, quem trabalha bem na rede social sai bem no resultado da eleição, agora a gente vai ter provavelmente a situação contrária. Todo mundo vai trabalhar na rede social. Eu coloquei no texto de hoje, né, que quem dormiu pré-candidato acordou candidato na rede social. Quando eu abri minhas redes sociais hoje cedo, na hora de levar o Matheus para a escola, vários contatos que eu tenho ali de rede social já tinham mudado a foto de perfil para agora eu sou candidato. Eu não vi, o meu ainda número não entrei é na esse. rede hoje. Então, assim, várias mudanças. E agora, nesse momento, nessa eleição, eu acho que o contato corpo a corpo, o trabalho na rua, agora esse é o diferencial. O que antes era regra, agora é diferencial. O candidato que conseguir se mostrar presente dentro das instituições, dentro dos grupos de representação, que mostrar força na rua, esse candidato agora ele tem um diferencial. Porque nas redes sociais, praticamente todos estão. Olha só, são permitidos, a partir de agora, né, para o ouvinte entender como é que funciona, são permitidos distribuição de santinho, caminhada, carreata, comícios, uso de equipamento de som e outros tipos de manifestação política, bem como transmissão desses eventos pelas redes sociais. Pelas regras, os candidatos podem lançar os seus sites, pedir votos em perfis de rede social e aplicativos de mensagem, embora seja proibida a contratação de disparos em massa. Atenção, os candidatos, hein? É proibida a contratação de disparos em massa. Também está proibido pagar para que personalidades e influenciadores veiculem propagandas de candidatos em seus perfis na internet, ainda que essas pessoas possam manifestar voluntariamente o apoio a candidatos e fazer a veiculação gratuita de material de campanha. Isso aqui é um ponto que chama bastante a atenção pelo seguinte: ele não pode pagar, por exemplo, um influenciador, alguém que tem muitos seguidores na rede, ele não pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, a rede social, ela é particular, ela é privada. Então, o Carlos, eu, qualquer outra pessoa que queira, pode manifestar apoio a candidato A ou candidato B, desde que não tenha pecúnia, que não seja mediante pagamento. Exatamente. Não pode contratar ninguém para te apoiar, mas pode receber o apoio de qualquer pessoa, inclusive de famosos, artistas, influenciadores, pode receber esse apoio. É interessante a gente alertar isso, porque hoje em dia tem pessoas que têm muitos seguidores naturalmente, não são influenciadores em si, mas tem muitos seguidores, e aí ele fica com medo, ele fala, será que eu posso falar algo a respeito disso? Se você não está sendo pago, né, dentro da liberdade de expressão e de pensamento, a rede é sua, não tem problema nenhum. Agora, no período eleitoral, você pode. Mesmo antes, você poderia também. No privado, você poderia manifestar. Eu sou candidato A, eu sou candidato B, não teria problema nenhum. Né? Então, fica essa orientação, mas não pode receber. Não pode receber, não pode ser contratado para defender ou para estimular que alguém vote em candidato A ou candidato B. Agora, ainda nas redes sociais e com as inteligências artificiais, você devia estar ouvindo no carro quando eu estava falando sobre o trabalho. Eu imagino que você use também, eu uso hoje, todos nós usamos, não tem como não usar a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo nós temos as deepfakes, né, que é uma grande preocupação. Tivemos dias atrás em cidades aqui da região prefeitos que foram alvos de ataque. Aqui em Passos já tivemos no passado também pessoas que foram alvos de ataques nas redes sociais. Infelizmente tem gente que vai para o lado sombrio da rede social. Será que nessa campanha vão tentar fazer muita rasteira pelas redes, montagens, coisas do tipo? E que orientação você deixa para o eleitor, para o cidadão comum? Eu queria te falar assim, não, nós teremos uma eleição limpa, nós não teremos esse tipo de situação, mas eu não acredito nisso. Vai ter. Eu acho que nós teremos, espero que no menor grau possível, espero que a inteligência artificial seja utilizada da melhor maneira possível, mas eu não duvido, e aí o conselho que eu dou é o que eu aplico. Independente do que for, de maneira positiva ou negativa, viu alguma coisa na internet, pode ser o vídeo mais realista possível, pode ser aquela declaração mais óbvia possível,
dá uma conferida, não acredita plenamente e principalmente, se for alguma coisa mais polêmica, se for alguma coisa que você acha assim, pode ser que não seja isso mesmo, não compartilha. Porque existe a responsabilização para quem cria, mas existe a responsabilização para quem compartilha também. Então, o que eu imagino que pode acontecer? Podem surgir vídeos de falas que não foram exatamente aquelas, né? A inteligência artificial hoje ela tem a capacidade de fazer uma foto, falar o texto que você quiser com a voz da pessoa. Então, se você tem a voz da pessoa gravada há alguns minutos, Marcelo Augusto, por exemplo, que tem horas e horas no ar, a gente consegue fazer você falar o que quiser. Tem muito áudio. Consegue fazer você falar o que quiser. Então, assim, tomem cuidado e principalmente no momento de compartilhar, principalmente se for agredindo um outro candidato, né? Se for no intuito de prejudicar um outro candidato, cuidado, repensa, analisa se realmente isso pode ser verdade ou se pode ser ali o mau uso da inteligência artificial. É bom o pessoal ficar esperto, porque não tem aquele negócio assim, eu passei para frente porque eu estava perguntando no grupo da família se era verdade, se eles estavam sabendo disso. Você está incorrendo no crime também, então fique esperto aí. A conduta é compartilhar independente da motivação, né? É lógico que num eventual análise jurídica de responsabilização, a intenção ela pode ser pontuada ali, mas só de compartilhar algo que não é verdade, você tem aí as responsabilizações. E falando especificamente das eleições, o TSE ele aumentou o poder de polícia dos juízes eleitorais para determinar o mais rápido possível a retirada das publicações, né, para evitar ali um processo maior até que isso saia do ar. Então, durante o período eleitoral, a gente vai poder ver aí decisões judiciais sendo cumpridas de maneira mais rápida, justamente para evitar da melhor maneira possível os prejuízos causados por essas informações e por essas produções que são falsas. Será que poderemos ter uma grande renovação na Câmara Municipal de Passos? Lembrando que são 11 vereadores. E aqui eu até queria fazer um gancho. Os vereadores não tiveram... O pessoal vai me xingar pelo que eu vou falar. Vão me xingar. Então, antes de você falar, deixa eu falar que eu concordo. Você concorda? Você já sabe o que eu vou falar. Não tiveram. Os vereadores não tiveram coragem de aprovar o limite constitucional previsto do número de vereadores na cidade de Passos. Nós precisávamos de mais vereadores. Vai ter gente que vai falar agora, pelo amor de Deus, esse Marcelo tá louco. Mas é verdade, nós precisamos ter pluralidade. O valor que é repassado do orçamento, que a Câmara tem direito, é o mesmo. Não mudaria o valor do orçamento. Temos 11 vereadores e pela lei nós poderíamos ter 17. Isso faz uma diferença muito grande na cidade. Ainda mais no pique que nós estamos tendo. Então agora a próxima Câmara não vai ter como escapar disso, vai ter que aumentar porque a cidade está crescendo. Daqui 4 anos, muito provavelmente, o nosso mínimo não será 11 mais. Não vai. O mínimo já vai subir porque o patamar, o número de habitantes da cidade já vai mudar a nossa escala. Deixa eu trazer alguns números só para ilustrar isso. Traga. Nós temos 11 vagas, 10 candidatos, 10 candidatos se colocaram para reeleição. O único candidato que não se colocou à reeleição foi o Maurício, que agora é candidato a vice na chapa do prefeito Diego. Isso já estava desenhado há 2 anos atrás, pelo menos. Sim, a gente tinha Faz ali... tempo esse desenho. Vamos falar, a gente tinha uma dúvida de quem seria, Tava o Alex Maurício e Alex, né? A gente sabia que estava entre os dois, por escolhas políticas, eles decidiram pelo Maurício, a gente sabia que provavelmente seria um dos dois. Então, assim, dos 106 candidatos que nós temos hoje, então já diminuiu 70 candidatos em relação à última eleição. A última eleição foram 176, esse ano são 106. Dos 106, os 10 que, tirando o Maurício, são candidatos à reeleição. Ou seja, nós temos muitos votos que já foram dados na última eleição, que serão aplicados esse ano. E aí, eu fui analisar um pouquinho os outros candidatos, né? Nós temos 42 candidatos, incluindo esses 10, que foram candidatos em 2020, que são candidatos em 2024 de novo. Então são 32 candidatos, além dos 10 que foram eleitos. Esses 42 candidatos, eles somam 25.519 votos. Certo. Dos 51.300 votos, mais ou menos, que nós tivemos em 2020. Ou seja,
metade dos votos que nós tivemos em 2020 são para candidatos que são candidatos em 2024. Para você ter uma ideia, usando o quociente eleitoral de 2024, 3 partidos já entrariam na disputa com vagas garantidas, com pelo menos uma vaga garantida. PSD, União e PL. Esses três partidos? Se os candidatos, se a votação de 2020 se repetir para os candidatos em 2024, eles já entram com uma vaga. É lógico que o resultado que vale é o da urna, mas a gente já analisa isso. Por que a gente analisa isso? Porque isso indica uma redução na representatividade. Não está distribuído. É lógico, faltam aqui ainda 26 mil votos para a gente calcular, sim, mas a gente já tem partido que entraria, se os seus candidatos repetissem a votação, eles já entrariam na disputa com uma vaga garantida. Por isso a gente fala, precisava aumentar o número de vereadores para possibilitar mais partidos terem representatividade na Câmara, principalmente pensando no aumento de arrecadação que o município de Passos vai ter, no aumento da receita, né, do município de Passos, porque vai ser preciso administrar uma receita muito diferente do que foi administrada até hoje. Pois é. É um tema polêmico, tem que ter coragem e agora a próxima legislatura vai ter que fazer. E eu acredito que vai ter que fazer por imposição da lei. Eu acho que quando chegar a apuração da quantidade de eleitores de Passos daqui a 3, 4 anos, por exemplo, a gente corre o risco aí de já não servir só 11 vereadores. E aquele discurso do vereador que fala assim, não, porque eu, se for eleito, eu defendo que vereador ganhe um salário mínimo. Tem uns malucos aí que falaram isso na outra e ficou, né, na conversa. É uma estratégia, eu acho que é uma estratégia. Eu costumo dizer que tudo que não for proibido vale. Então, não é proibido. Uma estratégia, não é proibido. Mas eu, sinceramente, não me convence. A mim, não me convence. Eu acho que o vereador ele tem que ser remunerado, sim, bem remunerado de preferência, até para que ele possa se dedicar exclusivamente à vereança. Então, assim, o candidato que fala, eu não preciso do salário de vereador porque eu tenho outras fontes de renda, eu tenho outros empregos. Sinceramente, ele está dizendo para o eleitor que ele vai dividir o tempo dele entre ser vereador e exercer a sua outra função. É permitido? É permitido. Mas o eleitor tem que pensar se é esse tipo de candidato que ele quer. Carlos, o que mais que dá para a gente abordar aí agora para a gente finalizar essa sua primeira participação desse ano falando sobre as questões da política, hein? O que você conta? Marcelo, eu trouxe as principais informações de hoje, né, desse primeiro dia de campanha. Nós vamos acompanhar principalmente os aspectos jurídicos, né, como a gente sempre faz, principalmente as denúncias, a aprovação das candidaturas, porque até agora nenhuma candidatura foi julgada, então a gente vai analisar se alguém vai ter problema. E vamos acompanhar também o andamento de pesquisas. A gente já sabe que nós teremos debate para prefeitos, então nós vamos acompanhar, nós vamos repercutir tudo isso na torcida para que vençam os melhores, para que a gente chegue no dia 6 de outubro com o menor número de problemas possíveis, né? Que a eleição ocorra bem, que o eleitor tenha acesso a informações verdadeiras para poder decidir o seu voto, e sempre acompanhando aí a repercussão disso tudo, não só na nossa cidade, mas a nível estadual, quais são os apoiadores que surgem fortes, né? E aí, só para encerrar, para a gente deixar aqui para o nosso ouvinte pensar, né? Esse ano nós temos 3 chapas candidatas a prefeito. Diego Oliveira com o Maurício de vice, certo. O delegado Rodney Malveira com a Beth Andrade de vice e a Simone Cristina com a Karina Ribeiro, de vice. O PL é o único que fez uma chapa sangue puro, né? O né? PL tem uma chapa sangue puro, as duas são do PL, né? E aí a gente pensa o seguinte, e eu coloquei isso no texto também, nós não vemos até hoje a presença daqueles renomados políticos passenses. Há quem diga que a nova política agora se estabeleceu. Nós não temos mais aqueles caciques, a gente não vê aquele pessoal sequer declarando apoio, né? Você não tem a participação daqueles que tinham um renome na política passense.
a renovação que a gente vinha enxergando nas últimas eleições, parece que agora em 2024 ela se consolidou. A gente tem o Diego aí no seu primeiro mandato, o Rodney e a Simone surgindo pela primeira vez como candidatos ao Executivo. Carlos, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Obrigado. A partir de agora vai ser mais constante. Você vai estar de olho, como disse, principalmente no judiciário, o que está acontecendo, nessas curiosidades de bastidor. E nós vamos divulgando aqui. E vai ser um prazer estar acompanhando com você mais uma vez, viu? Estaremos juntos. Forte abraço a todos. Até a próxima.